Modelos de custeio, vantagens e riscos. Esse é o tema do nosso terceiro painel, que começa agora. Para atuar como mediadora deste painel, convidamos a vice-presidente administrativa, a senhora Graça Machado. Convidamos como expositor o senhor Hélio Augusto Maza, diretor do Grupo Salutes. Mais uma vez, peço encarecidamente aos senhores e senhoras atenção. O nosso seminário segue a partir de agora, convidando como debatedora desse tema a senhora Fabiana Cristina Meneghella Mateus, diretora de Saúde e Previdência da FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal. Convidamos também o senhor Orenci Francisco da Silva, ex-diretor da Unidas e da Postal Saúde, para participar desta mesa. Com a palavra, grande Orenci, com a palavra a mediadora Graça Machado, para conduzir os trabalhos. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos numa tarde, um assunto árido, num momento árido, que é depois do almoço. Então, é necessário essa discussão. O assunto é um assunto que requer muita atenção. Eu estou aqui porque a luz é insuportável ali. Então, requer muita atenção. Esse assunto, o custeio, é o nosso dever de casa. Independente da CEGEPAR, de minuta ou sem minuta, nós temos que ter o nosso dever de casa. Nós precisamos buscar a sustentabilidade no nosso plano, porque precisamos ter modelo de gestão, modelo de custeio, um custeio que se adeque ao nosso plano de saúde. Então, nós temos que aproveitar esse momento para fazer a nossa reflexão. Durante todo o meu tempo, que eu levei muito tempo tomando conta da área da CACI na agência, mas levei 12 anos dentro da CACI, eu ouvi e participei de muitos problemas, de muita discussão. E a gente chega a uma realidade que é nossa, é minha e é de vocês. A gente trabalha em cima de solidariedade e de equidade. Mas no momento que é necessário um procedimento para a gente não consegue ter o mesmo raciocínio. Aí é onde o plano de saúde, a questão saúde, difere de qualquer outra questão. Eu consigo, de um momento para outro, esquecer toda a minha filosofia, esquecer todos os meus planos, todas as minhas defesas e todo o meu discurso. E eu sou uma de vocês. E eu consigo olhar e dizer assim, o meu médico tem razão. Imediatamente, aquele médico passa a ser muito melhor do que o seu plano de saúde. Imediatamente, aquele médico que diz assim, eu só quero essa prótese deste fornecedor, ele passa a ter total razão. E nós passamos a ter a defesa do médico em vez da defesa do plano. Não adianta todas as reportagens do Fantástico, não adianta todo o modelo de saúde que a CACI tem, porque o meu interesse naquele momento, ou do meu familiar, me cega. Então, é necessário que a gente tenha primeiro essa conscientização. O que é que um plano de saúde pode pagar? Até onde a gente pode ir? Eu posso pagar o exagero? Eu posso sustentar o exagero, a falta de compromisso, para não ser indelicada, de um médico ou de um hospital? No momento que eu saio dali, daquele médico, já com o cartão do advogado, e vou buscar a minha defesa na justiça,
Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é justamente buscar a conscientização. Isso todo mundo tem feito ao longo do tempo, mas é preciso mais e mais. E aí a gente vê os conselhos de usuário como um grande elo de comunicação, de levar, de buscar, mas é preciso muito mais. Você não consegue pagar o custo de nenhum plano de saúde se for com essa permissividade. Se você tem, dentro do seu próprio plano, um serviço de saúde que está ali para lhe servir, mas você fica solto no mercado, você fica solto numa rede, você sai do médico de saúde da família, você vai buscar o seu cardiologista, você vai para o ginecologista, você vai... Então, este modelo não tem sustentação. Eu fico muito feliz porque eu considero o MASA, de muitos atuários que eu conheço, o trabalho do MASA, da Saludes, um grande trabalho. Muitas vezes nós brigamos muito, porque eu, como representante dos associados, eu queria um cálculo atuarial que não me dissesse tanta verdade. Mas é preciso que a gente estude a verdade. Então, o tema é muito árido. O momento é de muita reflexão. Aqui não está se falando de CGPAR. Aqui está se falando de custeio. Independente de ter essa grande ameaça que é a CGPAR. Eu sou nordestina, dá para perceber, e na minha casa eu fui criada, a minha mãe dizendo, olha, casa que não tem pão, todos gritam e ninguém tem razão. Então, ou a gente faz o dever de casa, ou a gente faz a adequação de um modelo de gestão, de um modelo de custeio, que permita uma longevidade, ou nós não vamos ter. Não é a CGPAR que vai acabar conosco. É muito antes. Um plano pequeno, ele tem uma vulnerabilidade que um transplante de fígado, se ele for muito pequeno, pode inviabilizar um custeio. Então, é necessário que tenhamos uma consciência e uma discussão profunda de que as ameaças, elas também existem, independente de uma resolução, de uma minuta de resolução. É outra luta, são lutas, a luta do custeio, do equilíbrio e da sustentabilidade. É uma luta contínua que todos nós precisamos perseguir. E eu, então, chamo, você chama ou eu? Sou eu, né? Eu chamo para a exposição o MASA. O MASA tem 20 minutos e fique à vontade, MASA, por favor. Boa tarde a todos. Eu não sei qual é a covardia maior, fazerem vocês, depois do almoço, escutar um atuário ou botar um atuário para falar depois do almoço, né? Mas vamos encarar. 2 desafios pessoais aqui muito grandes, manter o nível das discussões até agora e um bocado de colega aqui que me conhece realmente conseguir falar o que eu quero falar em 20 minutos. Mas vou brigar aqui, vamos lá. Quando eu fui convidado para fazer a apresentação, eu fui lá, já tinha lido as resoluções, tinha acompanhado uma consulta pública que está na ANS, como o Luiz falou, muito convergente com o assunto, que visa incentivar as operadoras de pequeno porte a se extinguirem, né? E me foquei aqui para poder tratar do assunto, que é muito amplo, em 20 minutos ainda, em alguns pontos bem específicos. Não dá para falar de tudo, então a gente vai tentar explorar algumas coisas que a gente acha mais relevante e pode gerar uma contribuição maior para o debate. O assunto é modelo de custeio, tabela de mensalidade, tem vários nomes que a gente pode usar, é como a gente financia a operação de plano de saúde. Pois bem, a nossa agenda principal aqui, agora eu vou pegar o microfone que eu não consigo ver de onde eu estou aqui. Pronto. Esse painel me dá nervoso aqui, viu? Pronto, me ajude, Graça, pelo amor de Deus. Bom, a ideia principal é a gente criar uma base, assim, um raciocínio comum, né, para o atuário não chegar aqui e jogar uma fórmula mágica, apesar que eu não vou jogar nenhuma fórmula,
Mas a ideia é conceituar quais são os parâmetros técnicos que normalmente se segue na definição de um processo de custeio, definir alguns princípios que são muito relevantes quando você vai construir um modelo de custeio e apresentar algumas sugestões de problemas, riscos associados a qualquer forma de custeio que seja adotado. Bom, uma frase minha aqui, que eu gosto muito dela, no nosso segmento, no nosso negócio, no nosso core business, né? Independente da classificação, se a gente é autogestão, cooperativa, medicina de grupo ou seguradora, uma coisa é certa, a gente opera produtos de natureza securitária. O nosso beneficiário paga uma mensalidade, um valor certo, para que a entidade de autogestão assuma o risco de um custo incerto de recuperação de saúde dele. Então, existe uma transferência natural de risco daí, e a gente não pode se furtar a essa realidade, porque senão a gente comete um erro teórico e o resultado final não vai ser assertivo. Pois bem, se a palavra é risco, cabe claramente a definição de risco. Um evento incerto de ocorrência indesejada, muito bacana. O evento incerto ele pode ser totalmente incerto, tipo, vai cair um raio ou não vai, ou ele pode ser certo em prazo indeterminado, tipo morrer. Eu posso ficar doente, tá certo? Alguém vai ficar doente alguma hora, mas eu posso ter ou não ter câncer dentro dessa doença. E isso é a natureza do risco. A grande questão é que o impacto financeiro dos riscos em saúde, ele pode levar um indivíduo a uma falência, ou a consumir significativamente um patrimônio que ele levou a vida toda para constituir, ou simplesmente decair diante da situação do risco por incapacidade financeira. Nessa hora, a gente pensa num processo de gerenciamento de risco. Eu tenho que gerenciar esse meu risco em saúde. E o gerenciamento ele segue 3 linhas básicas. Eu posso tentar evitar o risco, eu posso tentar reduzir o risco, ou eu tenho necessariamente que correr o risco. Ilustrativamente, eu evito o risco, por exemplo, quando eu tenho que fazer uma viagem e eu vejo que o meu carro está com os pneus carecas. Eu evito o risco dizendo, não vou viajar. Só que em determinadas situações eu digo, mas eu tenho que viajar. Eu reduzo o meu risco dizendo, eu vou devagar, com muito cuidado, que numa freada brusca eu vou evitar uma derrapagem e talvez um acidente. Mas tem hora que eu tenho que correr o risco. Eu tenho que viajar e tenho hora para chegar. Então, você vai correr o risco. Dentro da linha de correr o risco, se a ideia for se proteger contra os intempéries financeiros do sinistro que acontece, a gente tem 3 abordagens clássicas. Eu posso apostar numa estratégia de autosseguro, eu posso apostar numa estratégia de seguro, ou posso apostar numa estratégia de mutualismo, que são distintas as 3. No autosseguro é um princípio individualista. Eu me fundo financeiramente, de forma que eu deixo uma reserva financeira à parte, e na ocorrência do sinistro, eu saco daquela reserva para fazer a reparação. Só que acontecem situações que eu não tenho capacidade financeira de criar essa situação de me autofundar a respeito do risco. Eu sou recém-casado, tenho um filho, e a educação e o crescimento do filho dependem do meu trabalho. Se eu morrer, eu não tenho uma previdência, eu não tenho algo desse tipo, eu não vou conseguir sustentar meu filho, eu estimo que R$1 milhão paga isso, eu faço um seguro de vida. A segunda opção é exatamente essa, quando você transfere o risco para um ente externo, que seria o seguro. O seguro é exatamente um processo de transferência de risco. Sempre na mesma relação, eu troco um custo certo e de menor valor para que alguém assuma a possibilidade de um custo incerto, que pode não acontecer, mas de um valor que eu não sou capaz de suportar. O mutualismo, que não é a mesma coisa que um seguro, ele é um método que prevê a divisão de perdas entre um grupo de indivíduos interessados. Na verdade, historicamente,
o princípio mutualista foi a base do que a gente chama de seguro hoje. Surgiu nas grandes navegações, onde as perdas e os ganhos eram muito grandes, mas a iminência de perda, para quem tinha 1 ou 2 navios, era muito grande. E as companhias de navegações, os empreendedores das grandes navegações se consorciavam de forma de falar o seguinte: olha, pode afundar o meu navio ou o seu. Vamos se juntar aqui, e se um dos dois, né, ou o meu ou o seu, afundar, a gente divide o prejuízo, e isso é suportável por todos. Isso é um princípio, por exemplo, hoje muito usado em táxi, cooperativas, sindicatos, que as seguradoras negam o seguro ao taxista, e eles se consorciam, se cotizam, de forma que, acontecendo sinistro com táxi, aqueles táxis sinistrados, a despesa é dividida entre todos os cotistas e aquela pequena parcela todo mundo é capaz de suportar. Na verdade, a autogestão, todos nós começamos como caixa, né? Caixa de assistência. O princípio inicial foi 100% assim. Tá certo? E, só adiantando, ele foi se modificando, ou melhor falando, se mutilando ao longo do tempo. Em tese, e eu vou dizer por que é tese, o princípio do mutualismo seria utilizado pelas operadoras de autogestão. Nós dizemos, somos mutualistas, somos solidários. Pois bem, no mutualismo, você consegue reunir um conjunto de indivíduos com interesses comuns, um objetivo comum, e estabelecer critérios de equidade e de socialização, e, dessa forma, criar uma estrutura de valores pagos e seguranças garantidas de maneira equilibrada. Isso é totalmente possível. E aí a gente vem pensar o que é equidade. Equidade é uma coisa muito relevante nesse nosso processo. A palavra equidade está associada ao senso de justiça, imparcialidade, que no mercado, que na atividade de securitização, é você agrupar riscos semelhantes. Então, a gente está lá na frota de táxi, eu tenho um Palio, a pessoa tem um Corolla. Não dá para a gente dizer, vamos dividir o risco meio a meio. Não é equitativo, tá certo? Num plano de saúde, chegar e falar, olha, eu tenho um menino de 5 anos e um homem de 50. Vamos dividir o risco igualmente? Não é equitativo. A equidade é um princípio que tem que ser considerado, tá certo? Sob pena de você inviabilizar qualquer pacto entre aquele grupo interessado. Por exemplo, em planos de saúde, legalmente, normativamente, existe o princípio de equidade, que é a classificação dos riscos etários em 10 faixas etárias. A socialização é um princípio que baseia no reconhecimento de desigualdades sociais e, necessariamente, a transferência de recursos entre esses grupos desiguais. É da natureza humana a socialização, certo? E é um sentimento que, quando você se debruça sobre ele, gera alguns conflitos, A gente defende e repudia dependendo da situação que a gente esteja. No plano de saúde, por exemplo, a forma de distribuição em faixas etárias limitadas, assim definido pelo agente regulador, você tem 10 faixas, e a última faixa etária, por exemplo, é 59 anos, é um princípio de socialização imposto por norma, de forma que o regulador definiu lá, olha, acima de 59 anos, o valor da mensalidade é uniforme, mas a gente sabe que os riscos dentro daquela classe etária são diferentes. Então, você está socializando os riscos ali, e, principalmente, que a gente vê uma fala muito continuada no mercado, você está transferindo o recurso dos mais novos para subsidiar as pessoas mais velhas. Tá certo? Outro princípio de socialização que é muito forte no nosso setor de autogestão é a socialização em renda, onde você tem um modelo de custeio baseado, por exemplo, num percentual de salário, onde você socializa de quem ganha mais
subsidiar em parte quem ganha menos. Tá certo? Quando a gente fala de socialização, um raciocínio não pode ser ignorado, sob, novamente, uma visão míope gerar uma conclusão errada. Socializar sempre preconiza alguém pagar um pouco a mais para que alguém pague um pouco a menos. É distribuição. Certo? Bom, relógio do inferno. Modelos de custeio. Vamos lá. Vamos falar sobre construção de modelos de custeio. Outra grande verdade, independente da forma, da complexidade, das magníficas ideias que a gente consegue botar numa fórmula de custeio, no final, o preço se dá pela soma das despesas dividido pelo número de pagantes. Não há como fugir dessa regra. Não há como criar valor de maneira milagrosa numa fórmula de custeio. Então, a definição do nível de benefício é a primeira variável para a gente definir qual é o valor que vai ser pago e, dependendo da forma, quanto vai ser pago por cada um. Qualquer modelo de custeio, ele tem 3 grandes desafios essenciais. Primeiro, o valor que você postula naquele formato, ele tem que ser baixo o suficiente para garantir a manutenção da carteira vigente, tá certo? Se as pessoas perderem capacidade de pagamento, vai todo mundo embora e acaba o plano, como também a captação de novos beneficiários, haja vista de que, de qualquer forma, existe um critério de socialização e idade, e você demanda um processo de oxigenação. Ele tem que ser baixo, mas ele tem que ser adequado, porque ele tem que suportar os custos correntes. Ser baixo e não suportar os custos correntes, o modelo decai. Ele tem que ser baixo, tem que ser adequado, e ele tem que ser suficiente para, além de suportar os custos correntes, os custos a incorrer. Quando você define um preço para uma pessoa de 59 anos de idade, você tem que imaginar que aquela pessoa vai envelhecer, os custos associados ao processo de envelhecimento dela vão crescer, e a mensalidade foi estabelecida de forma uniforme. Então, ele tem que atender de forma suficiente esse processo. Adicionalmente, por questões legais e algumas da própria natureza das autogestões, inegáveis às autogestões, a gente se depara com alguns desafios adicionais no processo de formulação de um modelo de custeio, que é equacionar critérios de equidade e socialização. Sendo objetivo, quando você define preço por faixa etária, você está classificando as pessoas em grupos de risco. Você está atendendo a um princípio de equidade. Mas quando você diz, por exemplo, que a última faixa está limitada a 59 anos, isso é um princípio de socialização e que vai influenciar no preço. Quando a mesma norma define que o valor pago entre a primeira faixa etária e a última faixa etária pode ser no máximo de 6 vezes, isso é um novo processo de socialização. Quando você fala que o preço é por beneficiário, isso é um processo de equidade. Eu tenho 3 filhos, pago 3 mensalidades, eu tenho um filho, pago 1 mensalidade. Quando você define que o valor é por grupo familiar, você está socializando. A minha família tem 3 membros, eu pago um valor igual ao de uma família que tem 15 não, né? Não é nem Ceará. Tenho 6 membros, tá certo? Eu estou socializando em termos do tamanho familiar. A família menor está subsidiando uma família maior. Quando eu coloco o mesmo preço como função de salário, como a gente disse, a gente está socializando. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. Quando eu defino a coparticipação em eventos, é um princípio de equidade. Além da mensalidade, quem demanda o plano em maior quantidade responde por uma contraprestação maior do que quem demanda
em menor quantidade. Quando eu estabeleço um teto para essa mesma coparticipação, eu estou socializando, porque mesmo aqueles que demandam mais, ele vai socializar o seu risco com aqueles outros que não demandaram tanto. E assim vai. Tudo isso, quando você define a fórmula de custeio, vai influenciar o preço final, que tem que ser adequado. Quando a gente forma preço em plano de saúde, pelo menos 3 componentes sempre são observados. Existe um custo esperado, que é o inferno astral de quem está à frente de operadora de plano de saúde, porque a receita é uma reta, e o nosso custo é um eletrocardiograma igualzinho do gestor financeiro, né? Não deu, não deu. O custo médio é maravilhoso, né? Mas a média não acontece, né? Estou com o pé no gelo e a cabeça na geladeira, a temperatura está média, mas eu vou morrer de alguma forma. Então, todo o nosso processo, como existe um risco associado, um risco estocástico, você precisa colocar uma componente de risco para aquele processo eventual, oscilatório, ou mesmo eventos catastróficos, e você precisa suportar e dar além do valor mensal regular que você recebe. E você precisa de uma margem operacional para fazer a coisa funcionar. Existem outros custos, além da saúde, para viabilizar que a cooperação exista. O primeiro, a margem operacional extremamente determinístico, o custo esperado muito fácil de ser estimado. O grande desafio é a determinação do risco estocástico para garantir o que a gente chama de condição de solvência, né? Você ter condição de conseguir cobrir a sua responsabilidade enquanto entidade na hora que o beneficiário precisa. Outra coisa que a gente tem que discutir é que existe uma previsão legal e já operada, tá certo? De que o preço ele pode ser pré-estabelecido, aí a gente se diz mutualista, mas a gente vira totalmente seguro nessa hora, porque eu digo, qual é o valor certo a ser pago pelo risco incerto que eu ocorro, isso é seguro, certo? E é o mais amplamente utilizado, porque é o que agrada mais ao ouvido do beneficiário, tá certo? Ou eu posso estabelecer um modelo de custeio em preço pós-estabelecido. O exemplo do taxista, o cara só sabe qual é o valor que ele vai se cotizar depois que todo mundo apresentou as suas contas. Certo? Então, é um valor variável. Certo? Pois bem, eu elenquei 3 desafios aqui grandes, pensando na minuta lá da resolução, para a gente discutir aqui. 3 de muitos, né? A gente tem assunto aqui para um final de semana todinho. Mas vamos elencar 3. Primeiro, por causa daquele número mágico que apareceu lá na resolução, das 20 mil vidas, né? Que, coincidentemente, né? Uma coincidência fantástica, com a definição normativa de operadora de pequeno porte. Qual é o grande problema, o grande desafio de operadoras de pequeno porte? De ter condição de solvência, né? Ter sustentável e ter condição de solvência. Ter condição de honrar continuamente e, ao longo do tempo, as responsabilidades assumidas com seus beneficiários de plano de saúde. É uma só, é suportar eventos de grande risco. É um transplante de fígado da vida, que pode representar individualmente a conta de 3 meses de arrecadação, dependendo do porte da operadora. Como é que a gente convive com uma situação dessa? Segundo, a dependência intergeracional. Citando uma ex-presidente da Unidas, ex-presidente da GEAP, a doutora Regina Parisi, né? Ela, num evento lá em Fortaleza, ela disse uma frase que me marcou muito. Ela dizia que a autogestão é vítima econômica da sua competência social. Então, o que acontece? Ninguém no mercado tem a quantidade de idosos que a autogestão tem. E, por princípio, a autogestão
tem como negar o seu objetivo de querer dar assistência a melhor possível até o final da vida de cada um dos seus beneficiários. Enquanto o mercado tem, por princípio, sou uma entidade, eu não repudio o lucro, é previsto, é legal, refutar tudo aquilo que lhe traz maiores chances de perdas. E aí a última faixa etária é alvo feroz de ações de mercado, e existe uma discrepância muito grande entre a quantidade de beneficiários na última faixa etária dentro da autogestão e nos demais segmentos de mercado. Você vai entrar no meu restinho de tempo, o seu terminou, tá? Vixe, Mas eu tenho aqui 4 minutos. Sabe? Tá bom. Estou lascado. Bom, a dependência intergeracional, ela impacta demais a autogestão num item chamado competitividade de preços. Por que competitividade? Porque a gente compete, né? Infelizmente, a gente é individualista, como a Graça falou aí em determinados momentos, a gente olha, não, meu plano está muito caro, eu vou sair dele e vou para um plano de mercado em várias situações. Então, a gente acaba sendo vítima de competição. E o último, alguns dos nossos princípios de socialização que patrocinam o que a gente chama de seleção adversa, que, no nosso caso, é a gente ficar com os piores riscos e abrindo mão dos melhores. Pois bem, sobre a operadora de pequeno porte, a malfadada lei dos grandes números, né? O problema dela é esse, vamos revogar a lei que o problema se resolve. Mas a grande questão é que, no nosso setor, quanto maior a quantidade de beneficiários, mais estável é aquela componente de risco que a gente coloca em cima do custo médio. E as operadoras de pequeno porte sucumbem na incapacidade ou na miopia na hora de constituir aquela componente de risco dentro da sua forma de custeio. Esse problema decorre porque a nossa curva de riscos ela é assimétrica, ela não é uniforme para um lado ou de outro. A mesma chance de ganhar não é igual à mesma chance de perder. Quando você tem um indivíduo de plano de saúde, existe uma grande chance de passar um mês e ele não usar nada. Aí o operador, em tese, ganha 100% da mensalidade dele, R$300. Mas no mês seguinte ele pode ter uma revascularização de miocárdio com alguma complicação adicional e a conta custar 60 mil. E tudo que ele paga numa vida, reencarna e paga de novo, não cobre aquele custo. Ainda vem com 2 planos, né? Não dá nem para fazer um encontro de contas. Aí o que acontece? Isso quando você está falando no indivíduo. Quando você tem 1000 indivíduos, esse risco absurdo começa a diminuir. Quando você tem 10 mil, 20 mil, 100 mil, esse risco relativamente começa a se estreitar, essa janela de risco se estreita. Aí o que acontece? Imaginemos 2 operadoras, uma com 200 mil vidas e uma com 5 mil. Ó. Isso aí é um número verdadeiro, tá certo? Fresquinho, deste ano. Se você pegasse aquele perfil etário ali, ó, e para uma operadora de 200 mil vidas, você conseguiria precificar as 200 mil vidas com esse perfil por esses valores aqui, estando tecnicamente 100% solvente. Se eu fosse uma operadora de 5 mil vidas, o mesmo perfil, a mesma rede, exatamente os mesmos custos, só pelo risco maior oscilatório, o número técnico deveria ser esse aqui. Quando você componentiza esse valor aqui, ó, o custo médio esperado, tanto faz ser é médio, tanto faz ser 1, 10, 100, 10 mil, 20 mil, 50 mil. O valor médio esperado é o mesmo. Não tem como ser diferente. O custo para administrar, supostamente, poderia ser o mesmo, né? Diferença de eficiência, é mais difícil, você perde mais escala, mas supostamente sendo poderia ser igual. Agora, a componente de risco, que em 200 mil vidas eu podia medir em R$45, na operadora de pequeno porte, deveria ser 100. A pressão por comparação de preço força normalmente a operadora de pequeno porte a querer praticar esse valor, de forma míope ou irresponsável. Na hora que chega um ciclo de sinistros negativo ou um evento catastrófico, ela não tem margem, não tem reservas, não tem condição de solvência
para honrar a obrigação que ela assumiu com o beneficiário. Como é que a gente resolveria um problema desse para as operadoras de pequeno porte? Essa é a realidade de 205 mil vidas. Seria, por exemplo, eu adotar um modelo de preço pós-estabelecido. É ótimo se a gente puder trabalhar em preço pré-estabelecido. Mas aquele grupo de interesse pode ser assim, não vou antecipar sofrimento. Quando o custo acontecer, eu divido o custo. Então, eu posso, no modelo de preço pós-estabelecido, zerar essa componente de risco aqui, ou tornar ela muito pequena. Com um pacto do menor grupo. Não, já Estourei tudo? estourou. Então, pronto. Mas não, conclua. Conclua, sim. Eu posso estourar. Está me deixando nervoso, Graça. Mas o que? Eu posso diminuir continue. significativamente esse valor pelo um pacto entre o meu grupo interessado de dizer, quando acontecer, a gente resolve. Tem muitas operadoras no autogestão no Brasil que operam dessa forma, né? O pessoal da Unidas sabe que o fisco, os estaduais, no Brasil, de forma geral, operam em modelo pós-estabelecido. Ou então a gente pode botar um mecanismo de resseguro, tá certo? Que no Brasil é um assunto sem fim e literalmente não querem resolver. Né? Diga-se de passagem, é proibido por lei operadora de plano de saúde que não seja seguradora especializada contratar resseguro. Só para você ter uma ideia. Só quem pode contratar resseguro no Brasil são seguradoras especializadas em saúde. Mesmo que a gente corresse atrás, a gente não poderia. Bom, o que a gente quer falar da dependência intergeracional? Atualmente, para o mesmo plano de saúde, o uso de faixa etárias é o único critério possível de estratificação de risco. Você não pode estratificar risco por sexo, você não pode estratificar risco por profissão, você não pode estratificar risco por condição de saúde, tá certo? Como você pode em vida, né? Em vida você pode, é fumante ou não é fumante, é obeso ou não é obeso, qual é a sua profissão, isso a gente não pode fazer em saúde. Caso fosse permitido, a gente poderia certamente definir o preço, idade e idade. Tá certo? E, nesse caso, os últimos valores poderiam ser de natureza impraticável. Aí o princípio da socialização prevalece. O extremo da socialização era chegar e falar o seguinte, todo mundo paga um preço só, porque todo mundo um dia vai ser mais velho, então você paga um pouco mais agora quando você é mais novo, porque quando você ficar mais velho, alguém vai pagar por você. O problema é o pacto social. Se ele se romper, o modelo decai. Se não existir compulsoriedade, o individualismo faz com que o modelo decaia. Porque se o preço fosse tudo igual, seria extremamente interessante para quem é mais velho, mas poderia ser certamente seria muito mais caro para quem é mais novo. Se não tem compulsoriedade, o novo não entra, o pessoal mais velho fica e o modelo se inviabiliza. Quando a gente precifica o plano, por exemplo, essa é a curva de custos, idade a idade. Essa escadinha são as 10 faixas etárias. Cada faixa etária dessa intermediária é 5 anos de diferença. A primeira faixa etária tem beneficiários com até 19 anos de diferença. E a última faixa etária pode ter beneficiários com mais de 40 anos de diferença. Entre a segunda e a nona, são só 40 anos. E a gente tem 8 faixas etárias distintas, de 5 e 5. E quando você chega na zona de maior custo, tá certo? O preço ele tem que ser uniforme até o final da vida. Então, aqui é um subsídio cruzado. Ó. O idoso mais novo, ele paga esse preço, quando ele poderia pagar isso aqui, enquanto o idoso mais velho vai pagar esse preço aqui, quando o preço dele deveria ser aqui. A dependência intergeracional neste cálculo está exclusivamente nessa faixa. O marco legal diz só o seguinte, o degrau não pode ser desse jeito, não. Existe regra de variação. E ele impõe um degrau parecido com esse aqui. Ó. Então, a dependência intergeracional está aqui. Tá certo? Essas pessoas têm um sobreprêmio para poder compensar a subprecificação dessa última faixa quando ela aqui chega. Bom, e qual é o impacto que isso traz sobre a visão lá da resolução para algumas operadoras?
Quem tem uma carteira com maior predominância de pessoas mais velhas, o pacto, a dependência geracional impõe preços maiores a todo mundo. E quando você vai comparar isso com o mercado, você pede competitividade em preço. Se é tão eficiente quanto, mas produz um preço mais alto. Aí vem a visão, a autogestão incompetente. Ela vai gerir a minha carteira. Por exemplo, imagine aqui, ó, duas carteiras idênticas, mesmo plano, mesma cobertura, idênticas. A diferença essencial dessa carteira é que aqui tem 20% de pessoas mais novas e aqui 17% de pessoas mais velhas. E essa outra carteira tem 10% a mais de pessoas aqui, 30,02, aqui 7,40. O preço calculado, o valor calculado é esse daqui. Quando você coloca os itens normativos que impõem a dependência geracional como um critério de socialização, 6 vezes a variação da primeira e a última, aquela história que o preço é o custo dividido pelo número de pagantes, eu tenho que produzir um ticket médio de R$390. Ou eu produzo tecnicamente dessa forma, cada um dentro da sua classe de risco, ou usando o critério de socialização imposto pela agência, por exemplo, eu teria essa tabela aqui. Veja claramente essa pessoa aqui, sendo subsidiado por esse grupo aqui. O resultado é o mesmo. Uma segunda carteira só pela simples mudança do perfil. Quando ela produz uma tabela de comercialização de preço, tá certo? O preço calculado idêntico, mas o preço ajustado à mesma regra de socialização, por existir uma dependência intergeracional menor, a tabela dela é menor. Aí o usuário que está do lado de fora, ele fala, e o que eu tenho a ver com essa dependência intergeracional? Ele olha para os dois lados. Bom, a solução é porque não existe compulsoriedade, então não há muito o que lidar com isso, é manter-se alinhado com aquela situação de que você se sente vítima de competição no mercado, tá certo? Mas uma coisa, dentro do que o Luiz falou, estando fora da estrutura de regulação da agência, a gente podia redefinir como é a nossa estrutura etária, uma redefinição, porque, na verdade, o Estatuto do Idoso no plano de saúde foi um desserviço, né? Ele antecipou um problema que poderia acontecer em tempo mais adequado. Existe, por exemplo, um projeto de lei que está tramitando, ninguém resolve, que é criar um VGBL, uma poupança, exatamente para financiar o momento de maior custo que fosse, por exemplo, na hora que a pessoa se aposentasse. Concluindo, mas... O último é o princípio de socialização. Socialização. O mercado ele adota de forma modificada as tabelas de preço por faixa etária, tá certo? Só que no segmento de autogestão existem outras peculiaridades. Como eu já disse, por exemplo, além do subsídio cruzado entre geração, existe subsídio entre tamanho de grupo familiar, subsídios de renda e assim sucessivamente. Não há como deixar de falar numa discussão como essa, que dentre todos os exemplos de socialização, o mais bonito é o de maior periculosidade sobre a visão da solvência, que é a socialização em renda. Certo? Pela razão de que, por exemplo, na última década, o IPCA acumulado, isso é uma referência muito forte de como a nossa renda sobe por reajuste. Obviamente, tem sempre uma questão de uma progressão salarial, mas olhando exclusivamente para o IPCA, na última década, o IPCA acumulado ele foi de 85,21%. O reajuste de plano de saúde, de planos individuais da ANS, que, em tese, é a média dos reajustes de plano coletivo, cumulativamente, no mesmo período, foi de 158. Então, o beneficiário de plano individual, como a Denise falou aqui, ele comprometeu a renda dele, praticamente ele dobrou o custo que ele tem com o plano de saúde nos últimos 10 anos, a participação do preço do plano de saúde, porque se o salário dele subiu 85, o custo da mensalidade subiria pela agência 158. Mas a gente tem que encerrar. Conclua rapidinho. É a última lâmina.
Tem outro painel, Certo. senão fica É a última prejudicado. Obrigada. E, em contrapartida, o custo da ANS, o custo do nosso mercado, subiu 230. Por isso que tem operadora que não vende mais plano individual, porque ela foge da tutela de reajuste da agência. Mas a gente está submetido a essa realidade aqui, na autogestão. Novamente, a questão da falta de compulsoriedade. Se você tem a fórmula de custeio baseada em salário, quem ganha mais pode pagar tão mais que ele passa a ser desinteressante, ele sai do plano em relação a quem ganha menos. E você corre o risco de seleção adversa, de ficar no público aquele pessoal que vê vantagem imediata. Bom, eu vou fechar só aqui com a opinião. Eu vou deixar para a hora do debate. Senão, acho que se tiver. Muito obrigado. É melhor. Bem, pessoal. Desculpa. Não é Ô, Márcia, troca com Fabiana aquela... Gente, vocês desculpem, eu sei que o tema é longo, nós sabíamos disso, só que nós temos um outro painel e tem muitas pessoas com passagem. Então, para não prejudicar o painel seguinte, você gastou 40 minutos, viu, Márcia? Foi boazinha. É difícil. Ok. Agora, nós vamos ter Fabiana Cristina. Fabiana é diretora da FENAI. Com você, Fabiana. Fique à vontade, sente-se se quiser. Obrigada, Graça. Boa tarde a todos e a todas. Quero, em primeiro lugar, em nome da diretoria da FENAI, agradecer aí o convite, a oportunidade da gente estar aqui. E parabenizar, em nome da Graça, aí a todos os organizadores pela iniciativa. Acho que a gente está vivendo um momento aí de organizar a resistência, né, para garantir que os nossos direitos e os nossos benefícios sejam mantidos e mantidos da forma como a gente merece, né, da melhor forma possível. Eu acho que esse é um evento extremamente enriquecedor, né, para que nos dê informação e subsídio para que a gente possa fazer essa luta de forma bastante organizada. Nós vamos aqui, eu pedi desculpa se eventualmente eu precisar sentar, mas eu estou com um probleminha técnico aqui usando muleta, então tem horas que eu vou precisar dar uma sentada aqui. E o Plínio, que é nosso assessor lá na FENAI, vai ajudar aí nas telas. Mas, inicialmente, a gente fez um vídeo, que é um vídeo que a gente está compartilhando com os trabalhadores da Caixa, no sentido de informá-los adequadamente de como é que funciona o custeio do Saúde Caixa, até porque, como eu já disse, né, nós estamos num processo de mobilizar os trabalhadores em defesa dos seus direitos, e para que esses trabalhadores fiquem mobilizados, eles precisam estar devidamente informados sobre os seus direitos e aquilo que eles precisam defender mesmo. Então, rapidamente, 2 minutinhos sobre esse vídeo, que ele já dá bastante uma ideia para vocês aí de como é que funciona o custeio do Saúde Caixa. A Caixa tem feito uma verdadeira campanha para você acreditar que o Saúde Caixa é insustentável. Isso é mentira. Até 2016, o Saúde Caixa acumulou 670 milhões. Esse valor equivale a 51% de todo o custo assistencial do plano no último ano. O próprio banco reconheceu os superávites anuais e aprovou no acordo coletivo de 2014 uma cláusula que previa a negociação para a reversão do superávit em benefício do plano. A negociação foi concluída em maio de 2015, mas a Caixa não honrou o compromisso e jamais colocou a medida em prática. Mas e você? Sabe como funciona o custeio do Saúde Caixa? Desde 2004,
A partir da negociação entre os representantes dos trabalhadores e a Caixa, ficou estabelecido que o banco pague 70% das despesas assistenciais do plano. Os outros 30% são pagos pelos trabalhadores por meio de mensalidades e coparticipações. A mensalidade corresponde a 2% da remuneração base e a coparticipação é de 20% do valor do procedimento realizado, limitado ao teto anual de R$ 2.400 por grupo familiar. As demais despesas, administrativas e operacionais, são todas da Caixa. O superávit acontece porque, entre 2005 e 2008, a Caixa aplicou reajustes além da necessidade. Ou seja, na verdade, você está pagando mais do que deveria. Estão tentando fazer as pessoas acreditarem que o plano é um privilégio insustentável que vai quebrar o maior banco público do país. Mas a verdade é que querem compensar os resultados insatisfatórios do banco às custas dos empregados, sacrificando seus direitos trabalhistas. Isso não podemos permitir. Não se deixe enganar. Busque informações. Cobre seus direitos. Saúde Caixa é uma conquista dos trabalhadores da Caixa e não vamos abrir mão. Esse é um debate que a gente já vem fazendo com a Caixa desde o começo do ano, que agora se agravou com a minuta da CGPAR, que a gente vê que é um movimento não exclusivo da Caixa, mas é um movimento do governo, para realmente reduzir direitos e reduzir as despesas das suas empresas públicas, e aí com qual finalidade a gente com certeza já viu esse filme antes, a Caixa já passou aí no final dos anos 90 por um processo de enfraquecimento para uma possível privatização, e a gente entende que estamos caminhando mais ou menos por essa mesma trilha atualmente. Para vocês entenderem um pouquinho como é que a gente chegou nesse modelo atual, que foi um modelo negociado entre os trabalhadores e a empresa lá em 2004. Nós temos um plano de assistência médica aí desde os anos 60, que antes era feito por intermédio do SAS, integralmente custeado pela Caixa, e que agora e que depois, pode passar, foi nos anos 70 aí criado o PAMS, com a extinção do SAS, a gente veio a ter o PAMS, que era o Programa de Assistência Médica Supletiva, que tinha como parâmetro, como premissa, o limite da folha de pagamento, 3% da folha de pagamento da Caixa. Poxa, espera aí, vamos voltar. No início dos anos 90, até por conta da insustentabilidade dos 3%, acabou-se alterando para 3,5% da folha de pagamento, mas isso, no decorrer dos anos, a gente chegou ao final dos anos 90 com esse valor também extremamente insustentável, esse teto insustentável, originando, inclusive, para os trabalhadores, o que a gente chama hoje na Caixa, e até hoje, que são as dívidas impagáveis. Você não tinha o teto da participação, e com isso, e um limite da empresa no custeio, então você passou a ter uma insustentabilidade para o próprio trabalhador, que morria e sua família passava o resto dos seus dias pagando por aquela assistência médica. No final dos anos 90, pode passar um pouco mais, a gente... pode passar essa parte? A partir de 98, nós tivemos o ingresso dos novos empregados. A gente ficou um período grande sem contratação, acho que o Banco do Brasil e as demais empresas públicas idem. Em 98, veio os novos empregados, com um custeio diferenciado para eles, inclusive um custeio muito maior do que os trabalhadores contratados até 89 tinham. A gente ia até 20%, e esses trabalhadores já entraram contribuindo com 50% de participação, ou seja, para não ter assistência médica mesmo.
Aí, podemos passar, que eu já falei do problema dos 3,5%. Pode passar. Aí nós tivemos aí, com a própria Caixa reconhecendo a insustentabilidade do plano, a gente veio aí em 2002 com o que a gente chama de Pames Karazai, né, que era então presidente da Caixa, que apresentou um novo modelo de custeio. Apresentou não, né, Plínio? Impôs um novo modelo de custeio, onde, né, tinha ali já toda uma conjuntura, né, própria de retirada de direitos, né, enfraquecendo o fundo de pensão, enfraquecendo a assistência médica, sem contratação e tudo mais, na política de privatização da era FHC. Aí o modelo de custeio, na época, previa uma mensalidade fixa, né, de R$ 38,00, uma coparticipação de 20% na utilização e um teto que variava para idades até 59 anos e acima de 59 anos, que era R$ 400 e R$ 600. E lá meu tempo está acabando, graças. Aí, os itens de custeio foram mantidos, né? A Caixa manteve o teto de 3,5 mais os encargos. Pode passar? E os valores, inclusive a avaliação que a gente fazia com base nas poucas informações que a gente tinha, de que eram subestimados, até para que seduzir o trabalhador a reconhecer aquilo como bom, mas que, com certeza, não se sustentaria aí nos próximos 12 meses. E que foi o que aconteceu. A gente já, logo que ele implantou unilateralmente, no ano seguinte já veio com uma proposta de alteração que crescia consideravelmente a mensalidade para R$ 100, teto de participação dobrava para 960, e só lembrando, naquela época, a gente tinha trabalhadores na Caixa ingressando com salário de R$ 800. Então, uma mensalidade de R$ 100 para quem ganhava 800 era mais de 10% do seu salário. No início de 2003, entre 2003 e 2004, nós retomamos o processo de negociação com a Caixa, e um dos itens era o Saúde Caixa, que a gente precisava urgentemente alterar o seu modelo de custeio, e chegamos hoje, né, através dessa negociação, ao modelo que a gente tem e que o vídeo vocês acabaram de ver. Com um grande diferencial, né? A Caixa, nessa negociação, nós eliminamos o teto da folha de pagamento e a Caixa passou a ser responsável 100% pelas despesas, 70% pelas despesas assistenciais, 100% pelas despesas administrativas e operacionais, e nós contribuímos com 30% das despesas assistenciais. Esses 30% são compostos 2% da remuneração base e a coparticipação de 20% com teto anual de 2.400. Mais um minutinho, Graça? Mais um minutinho. Obrigada. Aqui um destaque, né? Nosso acordo coletivo, ele regra todo o plano de assistência médica. Então, toda a característica de custeio, de dependentes, ela está prevista em acordo coletivo, então, detalhadamente respaldado pelo nosso acordo. Pode passar. Aqui o novo modelo, só exemplificando de como ficou, né? Os menores salários, inclusive, tiveram redução na participação, né? No primeiro momento, na mensalidade de 38 para 19. Pode passar. Pode passar. Aqui é só alguns exemplos, né? Depois a gente até deixa a apresentação aqui para que a organização possa disponibilizar para os seus participantes. E aqui a relação de dependentes também, que a cada ano, né, a gente conseguiu avançar e melhorar a relação de dependentes, né, com pais que não possuem renda, filhos entre 21 e até 27 anos. Fomos o primeiro plano de saúde a incluir companheiro de mesmo sexo lá em 2004, né? Inclusive foi um dos grandes
exemplos, né, para que outros planos depois viessem a fazer essa inclusão também. E estamos aí, né, junto com vocês nessa luta para que a gente possa aí, garantir, né, todos esses nossos benefícios. Nós temos também, no nosso acordo coletivo, está explícito a questão da extensão do Saúde Caixa para os aposentados. Então, na cláusula do acordo coletivo, é a única cláusula do acordo coletivo, viu, Edgar, que a gente consegue incluir os aposentados, e acho que é extremamente importante essa garantia que a gente tem via acordo coletivo. Aí hoje é o modelo atual, né? 2% da remuneração base, 20% de coparticipação, o teto da coparticipação em R$ 2.400 e a mensalidade do dependente indireto R$ 110. Podemos passar o superávit, né, acumulado. O nosso plano, só quero fazer esse destaque, ele é totalmente sustentável, e ele é sustentável por conta dessa premissa que a gente conquistou lá em 2004, que é não ter o teto da folha de pagamento e ter a Caixa se responsabilizando por 70% das despesas assistenciais e 100% das despesas administrativas, e até 2016 ele acumulou um superávit de 670 milhões. É isso, quero agradecer aí mais uma vez e a gente fica à disposição aí na hora do debate. Obrigada. Obrigada, Fabiana. Obrigada, Fabiana. Vai ter. Nós vamos agora passar a palavra para a Orenci. Orenci é especialista em Direito da Medicina. Orenci é um velho companheiro da Unidas. Nós fomos conselheiros, eu fui conselheira lá, e a Orenci fazia parte da diretoria. É uma pessoa que milita há muito tempo na área de autogestão. 10 minutos, Orenci. Boa tarde a todos e a todas. Nosso agradecimento aí à ANAB pelo convite para participar deste importante seminário. Agradecer especialmente a Denise por ter lembrado do nosso nome aí. Tá? Muito obrigado. Bom, a gente, ao fazer uma reflexão sobre formato de custeio, tendo em vista uma perspectiva futura, que não é a negociação, que não é o diálogo, isso nos preocupa muito e deve preocupar a todos aqueles que fazem a gestão dos planos de saúde. Por quê? Pela norma da ANS, a RN 137, com alterações posteriores, ela estabelece que é preciso haver o custeio por parte do patrocinador, do instituidor e por parte do beneficiário. Então, a ANS estabelece que tem que ter estabelecido claramente as regras de custeio do plano. Então, essa norma da ANS, ela trata as operadoras até de forma diferente, quando ela exclui de algumas obrigações as operadoras que têm os seus planos administrados pela área de recursos humanos. Então, dispensa, por exemplo, o aporte de garantias, porque a própria empresa é a garantidora da gestão e do pagamento a ser feito pela sua área de recursos humanos. Então, enquanto as caixas de assistência precisa ter o aporte de recursos garantidores, de fundos garantidores, a autogestão por RH não tem. É preciso lembrar que, e o Dr. Mas até falou aqui, claramente um pouco sobre a forma de organização e formatos de custeio dentro das operadoras afiliadas à Unidas, e ele citou um caso bem claro. Existem associações de trabalhadores, de servidores, que se organizam para instituir um plano de saúde. Ele não tem ali patrocinador nenhum. E às vezes, em muitos casos, não tem sequer aquela participação do Estado, como acontece com a União, que estabeleceu um auxílio
né, auxílio saúde e estabelecer um valor fixo por beneficiário, muitos desses trabalhadores não têm sequer essa ajuda. Eles têm que autofinanciar, autocustear, e por isso, então, aquilo que o Dr. Maza falou aqui é uma realidade e muitos trabalhadores fazem isso, se auto-organizam, porque não tem patrocínio, não tem o sustento, aí, o apoio, e nem faz discussão com o patrão, porque o patrão não quer saber mais de colocar mais essa obrigação para aquele grupo de trabalhadores. Nós temos, nessa forma de organização também, e todos vocês sabem, as caixas de assistências, né, em que nós temos, nesse caso, como eu já disse, a patrocinadora que arca, que assume o custeio, né, e conforme a própria RN, é preciso estar claro as regras de que forma que esse custeio se dará, a divisão entre o patrocinador e o beneficiário. E nós temos também, nesses casos, a gestão por RH, que é diferenciada, porque ao a empresa fazer a gestão dentro da sua própria estrutura administrativa, ela, então, tem um tratamento diferenciado pela ANS e também, então, tem aí suas peculiaridades na forma de administrar esse plano. Nem sempre é a melhor forma do ponto de vista da participação dos trabalhadores. Porque, por exemplo, uma gestão por RH, os trabalhadores não participam nas definições da política da empresa, são os conselhos que participam. Nós tivemos aqui de manhã a nossa conselheira na Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, né, diga-se de passagem, a princípio eu era para ser o suplente dela, mas aí, entre o primeiro e o segundo turno, a Caixa foi lá e cortou o suplente. Eu fiquei de fora no segundo turno, mas fazer o quê? O governo que aí está, às vezes, não tem respeito às regras do jogo, mesmo que o jogo já esteja em andamento. Mas, enfim, na área de RH, não tem, lamentavelmente, o Conselho de Usuários do Saúde Caixa, por exemplo, ele não é deliberativo do ponto de vista da definição das políticas de gestão do plano. Enquanto que nas caixas de assistências, os conselhos deliberativos, e na sua grande maioria com participação paritária entre as patrocinadoras e os beneficiários, é o caso da Postal Saúde, onde tive a oportunidade de atuar como diretor na área de assistência e na área de operacional do plano. Então, lá não tinha, como era no RH, a participação dos trabalhadores quando a gestão era no RH. A partir do momento que criou a Caixa de Assistência, os trabalhadores ativos e aposentados participam das deliberações da operadora. Então, esse é um diferencial, né, que a gente tem, né, de associativo, de gestão por Caixa de Assistência e gestão por recursos humanos. E aí, falando em custeio, é importante lembrar que, nesses modelos, né, quando a patrocinadora ela tem uma participação na gestão ou no custeio do plano, nós temos aí, na maioria das vezes, que passar não só pelos cálculos atuariais, né, que é preciso que haja atuário fazendo esses cálculos, né, mas também pela negociação coletiva. Então, a grande maioria das categorias se discute nos acordos coletivos aquilo que vai, a forma que vai ficar clara tanto para a empresa quanto para os beneficiários, para seus trabalhadores ativos e aposentados, qual é a forma de custeio. E é preciso lembrar que essa forma de custeio nas estatais, e nas estatais federais mais especificamente, em 2006 eu estava na área de negociação trabalhista da Caixa Econômica Federal e tive a oportunidade de ir para uma reunião lá no DEST, no Ministério do Planejamento. O que eles disseram? Vocês são um plano muito bonzinho para os trabalhadores. Vocês têm que arrochar, vocês têm que chegar no mínimo 50-50, porque vocês são uma vergonha aqui para a Esplanada. Palavras de um técnico lá do DEST. Vocês são uma vergonha para a Esplanada. Por quê? Vocês estabeleceram um formato de custeio 70-30, e não é isso que o Ministério quer. Aí nós voltamos e dissemos, olha, tentamos argumentar com ele falou, não tem conversa. Então, essa coisa de não ter conversa no Ministério do Planejamento, os seus técnicos lá, é de algum tempo. Mas, tudo bem, como você tem uma relação de forças entre negociação e aí entra no meio a possibilidade da greve pressionar e tal, isso, então, faz com que as empresas nem sempre cumpram aquilo que o DEST quer. Talvez por isso, eles queiram fazer o que estão projetando agora.
É importante lembrar também, e a Fabiana já mostrou aqui na Caixa Econômica, que às vezes, e pode piorar, esse estabelecimento de percentual da folha de pagamento é muito arriscado para o custeio do plano. Nós vimos aqui, o doutor Maza mostrar a inflação dos custos de saúde. E a tendência das empresas públicas é o quê? Redução de folha de pagamento, aumento do número de aposentados. E como é que se vai pagar a conta quando você diminui a folha de pagamento e aumenta os empregados aposentados e aumenta o custeio, porque a inflação médica não segue necessariamente a inflação do mercado. Então, isso é preocupante e precisa ser debatido e precisa fazer com que haja a garantia de sustentabilidade no custeio. Né? Porque se estabelecer percentuais de folha, e aí, a hora que essa conta não fechar? Vai começar a descredenciar? Não pode, porque a ANS não deixa descredenciar. Vai parar de fazer assistência? Não pode, porque o acordo está previsto que a sua assistência é aquela e acabou, você não pode reduzir. Então, são questões que precisam ser debatidas, porque não é tão simples assim estabelecer um percentual da folha e está resolvido. Não é? E tem uma questão que é a coparticipação. Os planos mais antigos, eles têm uma coparticipação sobre todos os procedimentos, sobre todo o custo assistencial. A ANS já regulou, e não sei se estou errado nisso, se mudou ou não. Quem conhece mais pode me corrigir aqui. A ANS não permite mais que se tenha coparticipação nas internações, não é isso? Para os novos planos? Então, imagina coparticipação em novos planos apenas para consultas, para exames laboratoriais e tal, e não permitir naquelas internações que são os maiores custos de um plano. Então, se tenta criar alguma alternativa que fuja desse formato de custeio e queira implantar um novo formato de custeio, se for passar pela ANS, ela não vai aceitar que o plano apresente lá alterações que não contemple essas exigências dela. Então, vem aí então a CGPAR tentando fazer o que está fazendo. De manhã nós tivemos aqui a Rita falando sobre a difícil relação dela como conselheira no Conselho de Administração da Caixa, conselheira eleita, na relação com a empresa, e ela não falou aqui em função do tempo, mas a gente sabe, quem conversa um pouco com ela, como eu sou um quase suplente, então a gente tem procurado conversar bastante, ela dizendo que quem participa do Conselho de Administração atualmente na Caixa Econômica Federal já avisou, vai arrochar mesmo, a ordem é arrochar. Aí nós temos lá um presidente, que é empregado da Caixa, nós temos lá alguns vice-presidentes que são empregados da Caixa que estão preocupados com o seu umbigo. Às vezes eles fazem algumas defesas junto ao governo, mais preocupado com o futuro deles. O presidente, inclusive, já é aposentado da Caixa. Por quê? Porque eles, no futuro, se ficarem sem plano, não adianta ser um belo presidente, um grande presidente agora, se no futuro ele não vai ter plano de saúde. Então, eles começam a ficar preocupados com essa situação de que eles podem ser prejudicados no futuro. Eu conversava com o pessoal dos Correios ali agora há pouco, e eles também preocupados, porque lá nos Correios, o número de empregados dos Correios que estão lá na diretoria é muito menor que o da Caixa, então quem está lá não está muito preocupado com o futuro, porque eles estão lá para seguir ordens e, quem sabe, para arrebentar e fazer acontecer aquilo que for ordem do Meirelles. Eu digo Meirelles porque, economicamente, no governo, não é o ministro do Planejamento que decide. Quem decide é o Meirelles, que, diga-se de passagem, era do Conselho de Administração de Grandes Empresas recentemente, num passado bem recente, e era diretor de banco, num passado aí um pouco não tão longe. Nós queremos lembrar também que, em 2010, eu era diretor da Unidas e representei a diretoria da Unidas a contragosto do pessoal de uma Câmara Setorial de Saúde que tinha lá no Ministério do Planejamento, que discutia os planos de saúde dos servidores federais. E aí a GEAP tinha agendado lá para fazer um bate-papo lá, para tentar pressionar os representantes dos vários ministérios para não arrebentar ainda mais com a GEAP. Nós chegamos lá, o presidente me passou a palavra, a hora que eu comecei a falar, o representante do Ministério do Planejamento me mandou calar a boca. Falou: a Unidas não vai falar aqui. A Unidas não vai falar aqui.
porque com a GEAP nós já conversamos e papo encerrado. O que é que eles fizeram lá em 2010? Eles abriram os ministérios, eles abriram os órgãos públicos para o mercado privado. Tinha envelope do Ministério do Planejamento etiquetado com mala direta de corretora de plano de saúde para mandar para a casa dos servidores públicos. O que aconteceu? Aquele mais jovem fez a conta, então era melhor ele sair da GEAP, da Cefaz e de outros planos do setor público e ir para o mercado. Porque esse valor que eles estabeleceram de R$100 e poucos per capita, era melhor ele pegar do que ele ficar pagando a GEAP. Então, arrebentou com a GEAP. A crise da GEAP, um dos motivos da reestruturação da GEAP, foi muito em função disso. E é o próprio, essa mesma máquina burocrática dos ministérios é a mesma que continua hoje lá fazendo o que querem fazer. Só que agora mais qualificado. Por quê? Porque essa máquina lá fazia, ali aquela equipe média ali fazia as coisas sem discutir com o ministro. Eles só diziam para os ministros que estava tudo bem. O tempo acabou, né? Faz tempo. Vixe, Maria. Mas eu vou finalizar. Lembrando que esse grupo do Ministério do Planejamento agora está seguindo ordens da equipe econômica, não necessariamente do ministro do Planejamento, é do Meirelles. Meirelles é de mercado. E a hora que eles tentarem, né, dizer que é para fazer de uma forma, e se houver resistência, o que já foi avisado? Eles vão implantar, queiram ou não, trabalhador, representante de entidades e tal, porque eles precisam salvar a economia do governo. E aí tem outras questões que é importante lembrar na questão do custeio, que é a importância da gestão dos planos de saúde, e a Graça falava muito bem, na negociação com prestadores. Essa é uma relação muito difícil, mas o custeio passa por aí. Imagina uma operadora que é nacional, como a Postal Saúde, como a CACI, como o Saúde Caixa, que tem que dar assistência lá nos rincões desse país, negociar com uma rede credenciada lá. E a ANS dizendo, você tem que garantir assistência, e acabou. Você pode não ter credenciado ou não, você tem que se virar, você tem que garantir assistência. Nós temos, para tentar finalizar, ainda o tal do benefício pós-emprego. Eles não dizem para a população claramente, mas eu era gestor do plano de saúde da Caixa quando foi feita essa contabilização lá. Eu questionei o cara da Price lá, porque o meu superintendente me autorizou a questionar, por que é que a Caixa Econômica, sendo uma empresa pública, ia utilizar de uma resolução da CVM, Conselho de Valores Imobiliários, Comissão de Valores Imobiliários, para exigir que a Caixa contabilizasse se a Caixa era uma empresa pública. Ele disse, nós estamos aqui para cumprir ordem, e vai ser feito. Eu não quis discutir se tinha amparo legal ou não. Só que depois veio o Banco Central e retificou essa norma, e agora está lá. Então, Caixa Econômica, Correios, Petrobras, Banco do Brasil, todas as empresas públicas têm valores grandes, valores enormes, provisionados nos seus balanços, ou seja, dinheiro que está congelado lá no balanço, que não pode ser utilizado para nada, e é isso que eles não dizem publicamente, mas é isso que está fazendo com que eles queiram mudar, principalmente na Caixa, esse formato de custeio, porque eles querem liberar aquele dinheiro que está lá. Então, esse é um jogo pesado e que é preciso enfrentar. Nos Correios não é diferente, nas empresas públicas em geral também não. E aí, gente, então, para encerrar, nós temos ainda que impacta no custeio uma série de outras questões. Uma delas é a própria ANS. A ANS trata a ferro e fogo a autogestão naquilo que é, num procedimento lá que acaba gerando multa, que é uma tal de NIP, que era para ser uma investigação preliminar só para exigir, intermediar a relação beneficiário e operadora. Hoje isso virou uma indústria pesadíssima que está impactando na gestão dos planos. Então, obrigada, o custeio não está fácil, né, sem contar aí as ações judiciais, sem contar aí uma série de outras questões que nós podemos abordar no debate depois. Okay. E eu queria agradecer, desculpa aí mais uma vez por ter ultrapassado o tempo. Pessoal, nós sabíamos que esse tema, esse painel, é um painel que leva um dia, é um painel que você corta a discussão,
e você corta a compreensão. Só que o evento foi previsto para ter uma abordagem, é um despertar também nessa parte de custeio. Eu gosto muito de respeitar a questão de quem vem depois. Nós temos um painel depois e nós precisamos respeitar. Nós temos ainda 5 minutos para coffee break, porque eu marquei a hora que começou, e tem muitas perguntas. Então, eu vou escolher uma pergunta aqui para a Fabiana, porque é uma pergunta muito rápida, e todas as outras perguntas, uma é para mim, eu não vou responder, vou passar para o William responder depois, porque eu não sou dirigente da CACI, e se ele quiser, e as outras todas são para o Maza. Vou escolher, puxar aqui uma, vocês me desculpem, mas não tem como tem uma escolha justa. A Selma, presidente da CASEC, para o Hélio Maza. Qual a justificativa técnica, mas é 1 minuto, viu? Qual a justificativa técnica para se afirmar que planos com menos de 20 mil vidas são necessariamente inviáveis? É 1 minuto mesmo. Essa é menos de 1 minuto, tá certo? Eu acho que alguém gostou do número 20 mil lá e escolheu ele. Porque não tem justificativa técnica. Ótimo. Não é uma variável determinística. Maza se coloca à disposição também no coffee break para todas as perguntas. Daniel, eu estou privilegiando os convidados, gente. Quem é de casa vai conversar. Posso deixar a sua, Amaral, para você falar. Daniel Pereira, da Codevasp, para a Fabiana. O superávit de 670 milhões está incluso as reservas técnicas impostas pela ANS? 1 minuto também. O Saúde Caixa, ele é um plano CNPJ da Caixa. Então, nós não temos... Ele está ali dentro da contabilidade da empresa, tanto que um dos grandes nós que a gente tem, inclusive, é que quando você faz um credenciamento, né, Orenci, de Saúde Caixa, você faz no CNPJ da Caixa. Então, você tem, inclusive, toda aquela questão da legislação, né, em muitos casos, você até inviabiliza convênio por conta disso. Então, nós não temos contabilização de reserva técnica, né? O que está colocado, e aí vou deixar também bem transparente para vocês, nós temos uma dificuldade muito grande de ter os relatórios em relação ao que está contabilizado de saúde caixa pela Caixa, né? Nós temos algumas instâncias que tratam de saúde caixa, instâncias com representação dos trabalhadores. O Orenci até comentou, né, nós temos um conselho de usuários eleito, que não é deliberativo, é consultivo, que se reúne a cada 2 meses para acompanhar os números do Saúde Caixa. Temos o GT Saúde, que é um grupo de trabalho composto por representantes da Caixa e da Contraficult, com ativos e aposentados, para acompanhar e discutir o Saúde Caixa, e nós temos os comitês de credenciamento e descredenciamento vinculados às gerências de pessoas com indicação, né, da Caixa e da Contraficult, FENAI, ativos e aposentados para acompanhar a rede de credenciados. Mas nós não temos, né, uma contabilização específica de plano de saúde no balanço da Caixa, porque ela faz fluxo de caixa, podemos dizer assim, né, Plínio? Vem a despesa, ela paga, né, e isso é uma das nossas reivindicações antigas, né, que a gente tem, inclusive, essa contabilização à parte para poder acompanhar melhor. É isso. Ok, Fabiana, obrigada. A última pergunta foi escolhida porque é uma pergunta recorrente. A gente escuta muito se a Maza vai responder ou não, mas ela contempla o pensamento de muitas pessoas. Eu já, fazendo essa pergunta, já agradeço a presença de Orenci, de Fabiana, do Maza. Peço desculpas, porque foi um painel corrido. É um painel complicado mesmo.
É de Carlos Antônio para o Saúde. Se a vida toda o associado pagando a mensalidade socializada ao longo de 50 anos, no início custeando os custos maiores dos idosos, quando chegar à fase idosa, mudar os critérios e começar a pagar mais por ter maiores custos, isso é justo? 1 minuto, é a opinião pessoal e técnica. Gente, muito obrigada. Quando ele terminar, nós encerramos o painel. Pessoalmente, eu não acho justo, tá certo? Não acho justo. Mas a realidade imposta é a seguinte, né? Primeiro, tem que ser pago. Tem que se discutir como fazer justiça diante dessa realidade. Segundo, tem que se discutir por que isso aconteceu, para tentar minimamente mitigar a chance de vir a acontecer novamente. Porque a geração que chega agora, ela declina do pacto social por ver o que está acontecendo com a geração que está saindo. Ela falou, eu não quero continuar, essa barca é furada, digamos assim, né? O rompimento do pacto, ele acaba sendo um processo de vício, né? Mas justo eu não acho, né? Gente, muito obrigada. Vamos para o coffee break rapidamente para voltar para o painel. Não, peraí. Graça. Mudou, né? Mudou. Só Tá. só Desculpa. Pessoal, queria pedir para que vocês continuassem sentados, por conta do avançado do horário. E como nós teríamos muito pouco tempo, não vai compensar fazer o coffee break agora, então eu peço a compreensão dos senhores para que a gente possa seguir direto com o painel, já agradecendo ao nosso expositor, o senhor Hélio Augusto Maza, aos debatedores, a senhora Fabiana Mateus, o senhor Orenci Francisco da Silva e a nossa mediadora, Graça Machado, pela participação nesse painel. Eu queria repassar um pedido feito pela organização do nosso painel. Todas as perguntas que foram elaboradas e não foram feitas aqui na frente por conta do tempo, elas serão encaminhadas a quem de direito e nós pedimos a gentileza aos nossos participantes, aos painelistas, que respondam por e-mail essas perguntas, para que nós possamos ganhar tempo. Sem mais demora, convido ao palco o senhor Fernando Amaral, conselheiro deliberativo da ANAB, para apresentar uma proposta de manifesto dos participantes desse seminário para a apreciação dos senhores. Enquanto ela for apresentada aqui na frente, os senhores poderão ler o manifesto também no nosso painel. Companheiros, a gente fez um grande esforço para tentar colocar aqui representação dos trabalhadores das diversas empresas que têm autogestões, como vocês viram aqui, com realidades bastante diferentes, com a forma de custeio bastante diferente, e a ideia é que isso aqui sirva como um balizador para as nossas atitudes daqui para frente. Então, nós preparamos aqui uma sugestão de manifesto, que a gente gostaria de saber se depois pode ser aprovada pelos senhores por aclamação, de forma que a gente possa depois divulgar em nome dos participantes em geral, sem nenhuma identificação individual, do compromisso que nós estamos tendo político da defesa do direito à assistência à saúde dos nossos companheiros. O manifesto dos participantes do seminário ANAB, Minutas de Resolução CGEPAR. Nós, participantes do seminário ANAB, gestores de autogestões em saúde, representantes de entidades representativas de trabalhadores que têm assistência à saúde prestada por autogestão, após analisarmos os possíveis impactos e riscos de uma eventual aprovação das minutas de resolução CGEPAR, que procuram estabelecer parâmetros de governança e descusteio para limitar o compromisso das empresas estatais federais com a assistência à saúde de seus empregados da ativa e aposentados, manifestamos-nos aos demais trabalhadores de empresas estatais federais da seguinte forma: as minutas de resolução CGEPAR, caso aprovadas, provocarão dificuldades de acesso aos serviços de assistência à saúde para os participantes de autogestões menores e imporão onerosidade excessiva para que os trabalhadores mantenham os direitos à atenção da saúde duramente conquistados. Neste cenário complexo da conjuntura nacional, com retirada de direitos, faz-se necessária a unidade dos trabalhadores das empresas estatais federais no processo de resistência para a manutenção dos direitos conquistados. Desta forma,
assumimos o compromisso de buscar a unidade na ação para a defesa das autogestões em saúde, como instrumento para garantir a maior cobertura de assistência à saúde a custos suportáveis para os trabalhadores, difundindo os dados e os debates aqui ocorridos para os demais trabalhadores das empresas estatais federais por meio de suas entidades representativas. Assinado participante do Seminário Nacional Minutas de Resolução CGPAR, realizado 15/9/2017. E eu gostaria, então, de submeter à apresentação de vocês. Agradeço aí a aprovação e nós vamos depois encaminhar para cada um dos senhores e dar divulgação. Muito obrigado.